Os 3 erros mais comuns de quem está começando a mixar. Vou trazer aqui 3 erros que eu cometia também. Acho que é muito comum quando você está no começo, você cometer pelo menos um desses erros, que são coisas que, com o tempo, a hora que você percebe que não faz muito sentido isso, você tem meio que um clique assim, e isso é uma virada de chave dentro da mixagem, da produção. Então, vou falar aqui coisas que eu passei, que são de experiência própria minha, mas que eu também vejo muitas outras pessoas que mixam e que eu converso terem essa visão, tipo, nossa, né, naquele momento foi uma virada de chave. Então, são 3 momentos de virada de chave que eu tive e que eu acho que vai agregar muito para vocês. Ter alguém falando sobre isso, né? Você pode antecipar essas viradas de chave aí sobre a mixagem que eu tive aí ao longo desses quase 8 anos que eu mixo, tá bom, gente? Então vamos lá diretamente para a primeira, que é a seguinte. O primeiro erro que eu vejo muita gente fazendo quando está começando a mixar é não mixar a música no contexto. Como assim? Não conseguir mixar tudo com tudo tocando junto, entendeu? Ficar solando muito as coisas e tratando as coisas separadas. Tem uma coisa que é muito interessante, é o seguinte, não é porque uma coisa está soando bem solada que ela vai soar bem no contexto. E também, não é porque uma coisa está soando bem no contexto que ela vai estar soando bem solada, entendeu? São coisas diferentes. Às vezes tem uma voz que você sola ela tá magra, tá sem peso, sem corpo. Quando você solta a música toda tocando junto, ela tá soando bem, porque tem outros elementos preenchendo aquela região de presença do corpo da voz, e isso faz com que você não precise trazer grave para a voz, entendeu? Porque o que importa sempre, no final do dia, o que importa, né? Isso é muito óbvio, mas muita gente não tem essa noção na mixagem. A única coisa que importa no final do dia é como a sua música está soando, no seu fone de ouvido, na caixa, no celular. Não importa mais nada. Quando eu solo a voz, ela tá magra e tal. Não importa, foda-se. Não importa, tipo, o plugin que você usou, não importa o processamento que você fez, se você fez processamento tal. O que importa é o som que tá saindo lá, entendeu? Então, mixar no contexto é uma coisa, uma habilidade que eu tive um tempo assim para perceber que, tipo, pô, não faz sentido eu solar minha voz, ficar tratando minha voz solada, aí depois solar meu kick, tá ligado? Deixa eu compartilhar a tela rapidinho para vocês verem. Por exemplo, eu tô aqui com um projeto do Enelé Dopré, essa faixa que já saiu ano passado, do álbum Só Mais Um Sobrevivente, aquela faixa Cedo Demais. Vou soltar aqui rapidinho para vocês ouvirem. Tive que ser adulto cedo demais. Perdi a minha infância antes da dos meus pais. Então, nessa faixa, não faz sentido eu, por exemplo, pegar aqui e solar a voz, tá ligado? Perdi a minha infância antes da dos meus. E ficar cavando frequência e comprimindo e tal. O que importa, o que eu recomendo fazer, né? Aqui é bom que é uma versão antiga, então não tá finalizada essa mix, é uma versão antiga da mix. Não é a versão que eu finalizei e subi no Spotify. Mas se liga, tipo assim, o negócio é soltar o som rolando junto mesmo, tá ligado? Não tô fazendo sério aqui, mas tipo, só pra vocês verem como que é o processo, né? Tô mixando a voz aqui, ó. Cedo demais. Perdi a minha infância antes da dos meus pais. Virei sujeito homem, mas foi cedo demais. Cada vez. Entendeu? Tipo, é com tudo tocando junto, no contexto. Só vai importar como essa voz está soando aqui. A mesma coisa para todos os outros elementos, tá? Então, fica aí a primeira visão, e que eu vejo que muita gente erra isso, né? Sola a voz e fica tratando coisinha por coisinha. A hora que solta tudo junto, tá horrível. Então, não adianta, tá bom, gente? E vamos aqui para a segunda coisa que eu vejo que é um erro da galera. E também foi uma virada de chave para mim quando eu percebi isso sobre a mixagem, né? Uma coisa que a gente demora um pouco para dominar, né? E é até estranho porque a gente domina coisas mais avançadas às vezes depois que a gente vai entender mais sobre isso, e é uma coisa muito básica do começo, que é o seguinte: as pessoas em geral não dominam o fluxo de sinal da sua DAW, do seu programa, do Ableton, do Pro Tools, do FL Studio, que seja, né? Não entende o fluxo do sinal, né? Como assim o fluxo de sinal? O sinal, desde a hora que você grava aqui, por exemplo, eu estou gravando minha voz aqui nesse microfone, ele vai passar pelo fio, vai entrar na placa de som, a placa de som vai converter esse sinal, vai pré-amplificar, né? Vai amplificar ele, vai converter ele
para o mundo digital aqui. Aí, vamos entrar aqui, ó. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Aí, o sinal ele vem... Para onde que ele vem primeiro? Ele está aqui no clipe de áudio. Tanto que você pode aumentar o volume dele aqui nesse clipezinho aqui, ó. Isso em qualquer DAW, tá, gente? Vocês têm que desapegar um pouco de, tipo, eu só uso FL, eu só... Tipo, é tudo a mesma coisa, tá ligado? Tipo, é claro, tem algumas diferenças, mas dá pra fazer em todas e todas seguem uma mesma linha, entendeu? Todas têm o mesmo objetivo final, entendeu? Então, beleza, aqui você consegue aumentar ela aqui no clipe, né? Mas como que funciona aqui? Para onde que vai isso aqui? O sinal daqui, ele vai entrar aqui nos inserts, ele vai passar pelos plugins, né? Olha aqui meu mouse. Isso aqui no Pro Tools, mas tem como você traçar paralelos para o Ableton, para o FL. Depois dos plugins, ele vai vir aqui para o fader, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui tem os faders de volume. É a mesma coisa no Ableton e no FL, tá? Então, então, depois dos plugins que tem o volume aqui do fader, onde você aumenta, diminui. Se você aumentar o volume aqui no fader, você não está interferindo no que está entrando nos plugins. Mas, olha só, uma coisa que muita gente não percebe é o seguinte. Agora, se você aumentar aqui no clipe, você está interferindo nos processamentos dos plugins, entendeu? Então, o sinal ele flui pelo projeto e muita gente não domina esse fluxo de sinal, né? Depois que o plugin está aqui... Depois que o sinal está aqui no fader, né, existem as mandadas, os sends, né? Você pode fazer processamentos paralelos. Então, tem as mandadas paralelas, aí tudo vai para um grupo, do grupo vai para a master. Então, você tem que ter muito controle sobre esse fluxo de sinal para você conseguir ter bons resultados e principalmente para você ter controle da sua mixagem. Senão você começa a jogar plugin e chega uma hora que você não sabe mais para onde está indo cada sinal e a compressão que você fez, você caga com a compressão e aí o sinal chega a estar distorcendo dentro de um plugin, porque você pode distorcer seu sinal em vários momentos da mixagem, entendeu? Então, essa é disparada assim, uma coisa que eu vejo muito de erro comum em mixagem, né? A pessoa ela já sabe comprimir, ela já sabe fazer processamento paralelo, ela já sabe, assim, entre aspas, né? Ela já sabe para que serve um saturador, ela sabe o que é o compressão mid-side, do Transformers, do Power Rangers. Aí chega, mas a pessoa não sabe, tipo, como que funciona um fluxo básico de sinal dentro da DAW, entendeu? Então, falta essa base, tá ligado? E é isso, a segunda, né? Já passamos por 2 pontos muito importantes aí para você se atentar. E agora vamos para a terceira, que é assim, de disparada a maior de todas os erros assim que eu vejo a galera cometendo quando se trata de mixagem. E assim, se esse vídeo já tá fazendo sentido para você até o momento, eu peço que você se inscreva e deixe o like. Também, se você quiser me ver mixando uma música do zero, tem o link aqui embaixo do Mixando 01, onde eu mixo uma faixa do NLE Dopré do zero. São mais de 6 horas de conteúdo mixando essa faixa, tá bom, gente? E vamos lá agora para a última, que é o seguinte. É muito comum a pessoa ela não entender para que serve a mixagem. Olha que coisa, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Tem muita gente que acha que a mixagem serve para salvar materiais ruins, quando na verdade a mixagem é um processo de lapidação e refinamento. É muito comum quando a gente está começando a mixar, a gente ter a ideia de que a gente vai transformar um material com a mixagem, um material ruim, né? Aquele material mal gravado, mal produzido, tudo embolado, a mix serve para salvar esse material? Não, entendeu? Então, quanto mais eu estudo, eu falo muito sobre isso, né? Quanto mais eu estudo mixagem, mais eu dou atenção para os processos que vêm antes da mixagem, processo de gravação, de produção, de escolha de timbres. Conforme eu fui evoluindo na mixagem, eu comecei a cobrar mais os artistas com quem eu trabalho para eles enviarem materiais melhores já. Porque senão, porque assim, a gente que mixa, a gente é totalmente dependente do material que chega até a gente, entendeu? Isso é fato, tá ligado? Não tem como você falar, tipo, tudo que chegar eu vou tancar e vou fazer, né? Você não vai fazer milagre, tá ligado? E ninguém, depois que estiver escutando a música, vai falar assim, não tá muito bom, mas, pô, o Saci recebeu um material ruim pra mixar, né? Então, tipo assim, não tem muito o que fazer, né? Não, ninguém vai pensar isso. A pessoa vai ouvir a música e falar... Talvez ela nem fale nada, na verdade, né? Mas, tipo, ela não vai
sentir que aquilo foi um material bem mixado, sendo que muitas vezes a culpa não é do mixer, né? O material chegando na sua mão, tipo assim, 80%, 90% já foi, entendeu? Se tá soando muito mal antes de você mixar, você não vai salvar esse material, entendeu? Você trabalha com lapidação e refinamento. Você é mais uma peça, mais uma etapa de um processo que tem várias etapas, tá bom, gente? Então, assim, o principal que eu queria trazer hoje é isso. Se fez sentido para você, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Me siga também nas redes sociais, TikTok, Instagram, para você me acompanhar lá também. Eu gero bastante conteúdo. E fica o convite aí para você me ver mixando uma música do zero no link aqui embaixo. Fechou? Tamo junto. E eu não vou editar esse vídeo hoje não, ele vai assim, direto.